nome é Maria do Carmo, sou gerente para a Westex, fabricante de tecidos de proteção térmica para vestimentas contra arco elétrico e fogo repentino, com mais de 150 anos de história. E é um prazer estar aqui com vocês hoje, sejam todos muito bem-vindos. E a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é a certificação de vestimentas de proteção térmica. E contando um pouco dessa história, como isso começou, o Márcio vai abordar um pouco mais na apresentação dele, né, Márcio? Essa história teve seu início em princípios de 2021. Ela foi uma revisão geral das antigas portarias 451, 452 e 453. Logo no início desse mesmo ano, né, as diferentes comissões de estudos do CB32 foram convidadas a elaborar capítulos específicos alinhados ao processo de certificação dos EPIs, de vários EPIs, projetando o famoso RGCPI, que é o Regulamento Geral para a Certificação de Equipamentos de Proteção Individual. A nossa comissão de estudo, que eu e o Márcio aí participamos, que é do CB32, a comissão 06, criou um grupo de trabalho, em parceria com o Ministério do Trabalho, e elaborou os apêndices 1 e 2 no anexo F desta portaria. Bom, continuando na nossa história, finalmente, em 29 de dezembro de 2022, é publicada a revisão da portaria 672, com o seu anexo F, de vestimentas, então nomeada Portaria 4389. E, pessoal, em apenas 8 dias, em 1º de dezembro de 2023, né, daqui uma semaninha, entra em vigor o anexo F para a certificação das vestimentas. E para ajudar no nosso tema, né, o nosso convidado especial é Dr. Márcio Bottaro, que mais uma vez aqui vai estar explicando todo esse conteúdo rico para a gente, tão importante, que em 8 dias a gente precisa estar aí bem afiado e sabendo desse conteúdo. E um pouco do currículo do Márcio, gente, é muito extenso, eu vou ter que ler aqui para vocês, tá? Ele trabalha como especialista em laboratório na Universidade de São Paulo há mais de 25 anos, na área técnica de projetos, desenvolvimentos e pesquisas em ensaios e materiais elétricos. Tem doutorado em tecnologia nuclear pela Universidade de São Paulo e atualmente é supervisor de serviços técnicos e segurança de desempenho de equipamentos de material elétrico do IEE-USP. E também é coordenador do CB32. E, internacionalmente, pessoal, ele é o nosso especialista no TC78, de equipamentos de proteção e efeitos de arco elétrico. Márcio, mais uma vez, seja muito bem-vindo, mas o mais importante está aí, que é o Márcio, que vai explicar tudo para a gente da portaria, do anexo F, da certificação de vestimentas. Márcio, bem-vindo. Olá, Maria. Agora oficialmente, oi. Bem-vindo a todos aí que nos acompanham. A gente sabe da correria do dia a dia que não é fácil, né? Mas nós estamos chegando muito próximos ao deadline, né? A data limite. E a gente, por um lado, é uma satisfação, como a Maria já adiantou, é um trabalho que a gente conseguiu dar apoio, né? E esse apoio vem de toda uma história que começa muito antes de tudo isso, e que eu tenho assim a satisfação de ter feito parte, que é o desenvolvimento do Laboratório Brasileiro de Arco Elétrico, e que na sequência também tivemos aí a montagem, né, do Laboratório de Fogo Repentino Nacional, lá no Senai. E isso tudo motivou esse processo. E no nosso laboratório, da Universidade de São Paulo, nós tivemos aí desde o início, né, foi uma parceria com a Petrobras, como a maioria já sabe, né, quem já nos conhece, tivemos o apoio desde o início da Westex. E estamos aí juntos, né, com a Maria novamente, então agradeço mais essa oportunidade, né, já falamos um pouco sobre esse tema anteriormente, o nosso enfoque aqui é técnico, o Ministério do Trabalho tem feito várias exposições, aí, explanações do ponto de vista do RGC-EPI, né, que é um regulamento que é vamos dizer assim, uma vertente do RGCP, utilizado nos tantos processos de certificação que existem no Brasil e no mundo.
E hoje, então, vamos falar aqui. Legal, Márcio. Né? Só deixa eu dar um recadinho pessoal antes que meu áudio venha falhar novamente. Pessoal, eu vou pedir para vocês, a gente tem uma área de comentários e perguntas, então a ideia do Márcio é dar uma primeira explanação sobre, principalmente sobre vai falar sobre o regulamento em geral, mas principalmente sobre o anexo F, o ponto principal aqui é para falar sobre a certificação de vestimentas. Aí eu pedi para vocês colocarem comentários, perguntas, que ao final da explicação do Márcio, a gente vai voltar com vocês para responder essas perguntas, tá? Então, aproveitem o Márcio. Legal, Márcio? Olha, sinta-se em Exatamente. casa, está na sua casa e Legal. pode começar aí a sua apresentação. Agradeço mais uma vez. Tá, eu que agradeço novamente. Então, vamos lá. Bom, então, a ideia hoje é falarmos aí sobre esses temas específicos, né? A portaria do Ministério do Trabalho ela é extensa, o anexo F de vestimentas, que entra em vigor agora em dezembro, como a Maria já colocou, ele aborda vários tipos de vestimenta. Então, nós vamos focar aqui em vestimentas para proteção de efeitos térmicos de arco elétrico e fogo repentino, né? Que são os apêndices 1 e 2 desse anexo F dessa nova portaria. Tá? Então, as regras do jogo realmente mudaram, né? E elas vão mudar agora de uma vez a partir de 1º de dezembro. E isso afeta muito as confecções e também os usuários. E nesse interim existem várias comissões trabalhando em várias temáticas que envolvem essa questão da certificação. Isso a gente vai ver aqui no decorrer dessa apresentação, que são muitos os fatores aí e muitos os envolvidos, e agora novos envolvidos também. Então, vamos lá. Com relação à norma regulamentadora NR6, né, os EPIs, então, com relação a que EPI é passível de certificação, né, de obter um CA. Isso não muda em nada, né, na regra. Quem rege isso é a norma 6, né, em conjunto com a portaria ministerial. Tá? Como a Maria já colocou aí, já apresentou inicialmente, que vem sofrendo esses processos de alteração mais recentemente aí de 2021 para cá. Então, o certificado de aprovação continua fazendo parte do processo de controle da aprovação dos EPIs, né, e continua sendo um trabalho conjunto de NR6 com portaria ministerial. A portaria MTP, né, que mais atualmente o Ministério do Trabalho volta a ser Ministério do Trabalho e Emprego desde janeiro de 2023, era Ministério do Trabalho e Previdência, mas ficou esse nome aí da portaria MTP 4389, que é a portaria que revisa a portaria 672. Ainda existem equipamentos não incorporados no processo de certificação nesta categoria específica de efeitos térmicos de arco elétrico e fogo repentino, especificamente para arco elétrico, os protetores da face, né? Que seriam os protetores dos olhos, face e cabeça. Eles continuam tendo o seu processo como ainda é vigente. Então, eles não estão sendo alterados ainda, né? Eu já vou colocar aqui uma questão que o Ministério do Trabalho, em reunião recente, divulgou, e a gente tem feito essa divulgação como apoio também a eles, né? Que é um trabalho importante que o pessoal faz lá no Ministério do Trabalho. Já vem acrescendo anexos à portaria. Isso está em consulta pública, né? Novos anexos de outros tipos de EPI, né? E alguns detalhes que envolvem os nossos EPIs estão lá para votação. Tá? Por quê? Porque é um processo de aprendizado de todos nós, né? Um processo contínuo, e todos os envolvidos, como eu já coloquei anteriormente, têm dúvidas e têm tentado contribuir para deixar cada vez mais claro esse texto, e o Ministério do Trabalho tem respondido bem a essas proposições. Tá? Então, esse tipo de equipamento que eu comentei agora, de proteção visual, ele permanece no modelo atualmente vigente. É o modelo quê? De
obtenção do CA, do certificado de aprovação, por meio de relatórios de ensaios, tá? Avaliando ali uma amostra significativa, e então não foi incorporado ainda um anexo para esse EPI, que é da área de proteção térmica, ainda em um anexo da portaria vigente para certificação. Tá? Então, permanece da mesma forma, mesmo após dezembro. E uma pergunta que é recorrente, né? Isso desde que foi publicada a portaria em 2022, né? A revisão da 672. Então, meu EPI em algum momento vai ter CA, mas não estará certificado? Sim. Então, os EPIs que estão sendo certificados no modelo atual de relatório de ensaio, EPIs do tipo vestimenta de proteção contra efeitos térmicos de arcos elétricos e fogo repentino, e que estão já no mercado com o seu CA, eles estarão no mercado com um certificado de aprovação válido, tá? Você não está deixando de ser válido, porém ele não foi avaliado num modelo de processo de certificação, ele foi avaliado com base em um ensaio. Tá? Então eles vão continuar existindo e vão estar aí concomitantes com os novos produtos que acreditamos, do próximo ano, começam a entrar com o CA obtido por meio desse processo de certificação. Com a portaria, os EPIs passaram a ter um enquadramento mais claro com relação à sua categoria de risco. Né? Então, existem 3 categorias de risco, né? Onde os EPIs da área de arco elétrico e fogo repentino, deixa eu ligar aqui meu apontador, né? Enquadram-se aqui na categoria 3, tá? Ele é um risco 3, é o maior risco que existe. E se ele for conjugado com qualquer outro EPI para obter essa certificação, né, em qualquer possibilidade, o que vale é a maior categoria. Então, ele sempre vai ser entendido como um EPI de categoria 3, e por isso ele vai estar sendo sujeito, de acordo com o RGC EPI, que é o anexo 3A da portaria, aos modelos de certificação 1B para lote ou 5 para produção do EPI. Tá? Então, eles foram todos os EPIs que estão ali no arcabouço da NR6 e da portaria, estão divididos em 3 categorias de risco. Importante para principalmente para quem trabalha aí na área de arco elétrico. Tá? Opa. Isso não é categoria de risco da NFPA 70E. Né? E aí isso vai aí uma primeira mudança importante para os usuários, né? Os usuários que já estão habituados a trabalhar com categoria de risco de EPI, principalmente com os fundamentos aí da NFPA 70E, há nesse sentido até uma confusão aí do mercado, né, dos usuários com relação a essa seleção. A gente já abordou isso em outros webinários aqui da Westex, tá? Que existe essa confusão realmente no mercado, isso é reconhecido internacionalmente, e a tendência é que cada vez mais não se use as categorias de risco da NFPA 70E. Mas fundamentalmente aqui, isso é um outro tema, a gente pode conversar novamente em algum outro momento. Fundamentalmente aqui o que é importante, que esses riscos 1, 2 e 3 não tem nada a ver com o NFPA 70E, tá? Que são riscos baseados em níveis de proteção, né, em termos de caloria por centímetro quadrado. Tá? Com relação à validade, né? A validade do certificado de aprovação para as categorias de EPI de arco elétrico e fogo repentino, ela basicamente não vai mudar. Ela continuará sendo de 5 anos, né? A menos que o organismo certificador julgue que, por algum motivo, deva ser dado início a um processo de recertificação por alguma alteração no produto. Tá? Então, existe uma presença muito maior, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, e eu acho que isso é uma grande dúvida de quem está entrando agora nesse processo, principalmente os confeccionistas, né? Que é a inserção aí no modelo do organismo certificador de produto. Esse ator que não existia, então, até o momento, nos processos de certificação para arco elétrico e fogo repentino.
Então, mesmo que um certificado seja emitido sem prazo de validade, de acordo com o artigo 15 lá da portaria, o prazo máximo é de 5 anos. Nos anexos específicos e nos apêndices específicos do anexo F de arco elétrico e fogo repentino, esse é o prazo realmente máximo aí de validade de um certificado de aprovação com base em um certificado de conformidade emitido por um organismo certificador de produto. Tá? O que é interessante é que agora ele é condicionado também à manutenção desse certificado, ou seja, existem ensaios de manutenção. No modelo atual, né, vamos dizer assim, nas boas práticas daqueles usuários mais atentos com relação à tecnologia e às questões de análise de risco, muitos deles faziam ensaios periódicos de avaliação, o que nós chamávamos aí de auditoria de produto durante o seu uso, né? Isso, de certa forma, vai estar condicionado dentro do processo de certificação aos ensaios de manutenção, mas não impede que os colegas, né, que trabalham lá na ponta, principalmente aí o pessoal que é responsável pela segurança, continue adotando essa boa prática de ensaios de auditoria. Isso é bastante importante, né, e revela muito aí sobre o EPI durante a sua vida útil. É inclusive uma recomendação das normativas norte-americanas e uma recomendação que está sendo colocada nos documentos internacionais da IEC e que a gente vem trabalhando também numa documentação dentro do CB3, na nossa futura norma de energia incidente. Tá? Então, essa boa prática é aconselhável que ela seja mantida. É vedada a cessão de uso de CA entre fabricantes e exportadores, né? Exceto condição matriz e filial. Existem algumas mudanças com relação a isso que estão em consulta pública no Ministério do Trabalho. É importante, então, que todos consultem a nova revisão aí da MTP 672, tá? Isso é um requisito que foi migrado lá para a NR6. No entanto, existem algumas condições que podem exigir uma nova certificação por conta de mudança, por exemplo, de origem da fabricação do tecido, no caso das vestimentas, tá ok? Então, isso já está sendo revisado, aí já é um assunto mais que toca mais aí o Ministério do Trabalho, né? Como eu disse aqui, nós vamos tentar nos ater aos assuntos mais técnicos, mas é importante colocar isso aqui, tá? E o fabricante importador deve solicitar a renovação de CA antes do prazo, requisitos que saiu da NR6 e foi para a portaria. Tá? Então, só destacando que a portaria está novamente em consulta pública, então é interessante que todos opinem, né? Que todos opinem, desde os fabricantes, laboratórios, até os usuários e agora também os organismos certificadores de produto. Como estrutura geral da portaria, né? Para quem ainda está se familiarizando com ela, ela tem lá as regras gerais que ainda estão remanescentes, né, que é um anexo 1 reeditado, que começou a valer a partir de fevereiro desse ano. Existe uma tabela, né? Existem várias tabelas 1, o pessoal até comentou bastante isso com a gente dentro do CB32, e isso acaba deixando o conteúdo um pouco confuso, mas existe uma tabela 1 do anexo 1, que traz algumas alterações. A mais importante delas, que a gente pode destacar, é a categorização de risco, que é aquela que eu comentei anteriormente, para cada tipo de EPI, e que não deve ser confundido com categoria de risco da NFPA 70E. Cria-se o anexo 3A, que é o RGC EPI, né, que tem como base o RGCP, que é um documento de base de certificação internacional, uma regra geral de certificação de produto internacional, que tem as suas especificidades voltadas aí ao EPI, por isso chamou-se aqui de RGC EPI. E dentre os anexos específicos que nos interessa aqui hoje é o anexo F, que é o anexo de vestimentas de proteção, para diversas aplicações de trabalho, e mais especificamente os apêndices 1 e 2, que é a proteção contra agentes térmicos. O apêndice 1, arco elétrico, e 2, fogo repentino, que a gente vai detalhar mais adiante. E o que há de significativo em uma mudança de CA para certificação com CA?
tá? Existem alguns destaques importantes nisso. Então, no caso das vestimentas, a obtenção de um certificado de aprovação hoje tem como base o quê? Emissão de um relatório válido, né? E com indicativos vamos dizer assim, de caracterização e desempenho suficientes para que seja atribuído pelo Ministério do Trabalho, né, o certificado de aprovação ao produto. E a certificação com CA? Então, ela é um processo mais robusto, né? Para alguns EPIs, não é o caso da vestimenta, ela sai do Inmetro, ou seja, sai daquele sistema Sinmetro. É o caso, por exemplo, das luvas isolantes que já tinham de borracha, né, que já tinham o processo dentro do Sinmetro, e fica sobre a guarda agora do Ministério do Trabalho. E qual que é o papel do Inmetro, então, nisso? O Inmetro tem um papel de acreditador, né, via SEGECRE, né, que é uma divisão lá do Inmetro, dos laboratórios e dos organismos de certificação de produto. É só esse o papel do Inmetro. Quem comanda a portaria agora é o Ministério do Trabalho, tá? Totalmente. Representatividade. Então, quando você faz uma obtenção de certificado de aprovação com uma única amostra, né, ou uma amostra significativa, e obter um relatório, e para isso você tem já o seu certificado de aprovação, num processo de certificação, há toda uma análise do processo fabril, né, e há todo uma sistemática de coleta da amostra e de outras avaliações que são de responsabilidade do OCP, né, e uma aproximação mais técnica, né. O OCP acaba sendo um elo aí entre laboratório e fabricante, e com isso você tem uma amostra mais representativa do produto indo para o laboratório, além das manutenções de certificação, né. Então, o envolvimento do OCP, como eu já falei, isso abre portas para o mercado internacional, não quer dizer que o produto certificado aqui automaticamente, né, só por um memorando de entendimento vai conseguir entrar em outros países. Também não vamos entrar nesse mérito aqui, a gente sabe que existem barreiras para isso em outros países, mas isso começa a abrir aí uma porta internacional, é um produto certificado, ele já tem uma outra visão no mercado internacional, do que um produto simplesmente com um certificado de aprovação. E como eu disse anteriormente, você vai ter um acompanhamento, uma manutenção da certificação, para ver se o fabricante está mantendo aquela garantia de qualidade. Porém, ressalto novamente, né, isso eu e a Maria, a gente sempre tem ressaltado, que o acompanhamento do usuário com base em avaliações periódicas para análise da vida útil do seu produto, que pode ter vários fatores envolvidos, né, principalmente aqueles produtos que estão em uso, inclusive, né, que são as auditorias, são sempre recomendáveis, né, para se conhecer se o processo de lavagem, por exemplo, não está deteriorando o material, se a sujidade ou a forma de utilização, a abrasão não estão comprometendo a proteção do trabalhador. O objetivo final é manter aí o trabalhador íntegro. E o RGC EPI, ele traz a seguinte informação: a manutenção do certificado de aprovação, documento emitido pelo Ministério do Trabalho, que autoriza a comercialização e utilização do EPI no território nacional, continua valendo, como eu já coloquei anteriormente. No entanto, introduz-se o que? A família de EPI, né? Então, aqueles EPIs que têm um determinado número de CA aplicado a uma determinada série de produtos, né, com o mesmo número, né, a mesma categoria, estarão encarados como sendo de uma mesma família. Essa caracterização de família ela é detalhada lá nos itens da portaria, nos apêndices 1 e 2 do anexo F, para cada tipo de produto que nós estamos falando, né? E esse número de CA pode ser atribuído à mesma família, em mudando-se de família, né, ocorrerá o quê? Uma alteração, né, ou seja, uma caracterização de um novo certificado de aprovação para uma nova linha de produtos. Tá? E nós vamos falar um pouco dos principais aspectos que
descaracterizam ou que mantêm a caracterização de uma família ainda aqui hoje. E outro ponto importante que o RGCPI coloca são os planos de ensaios, né? Então, toda a análise, quando nós falamos aí dos EPIs para arco elétrico e fogo repentino, nós pensamos, obviamente, nos ensaios, né, de desempenho arco-elétrico no laboratório de arco e do desempenho ao fogo repentino no laboratório de fogo. Mas existe uma série de ensaios de caracterização dos materiais, né, que vão compor a vestimenta final. Depois eu vou mostrar um panorama geral para vocês no final aqui, e que são fundamentais para o cumprimento dos requisitos, ou seja, das normas de requisito, que são a base técnica desses apêndices que nós vamos explorar ainda aqui. O modelo de certificação, então, como nós estamos falando de um EPI de risco 3, para calor e chamas, ele vai ter duas possibilidades, duas modalidades, né? O modelo 1B, para lotes de equipamentos, né? E ele vai certificar um lote de equipamento, tá? E o modelo 5, que é a avaliação em produção, né? É um modelo que tem avaliação inicial, né? Que isso não tem no modelo de lote, né? As amostras são retiradas da fábrica, né? E não de um lote. Inclui auditoria do sistema de gestão da qualidade e é seguido de avaliação de manutenção periódica. O modelo 1B de lote, ele certifica um lote e acabou esse lote, acabou a certificação. Então ele não tem todo esse processo, né, de avaliação inicial, auditoria de sistema de gestão da qualidade e a manutenção periódica da certificação. Então ele vale somente para aquele lote. E para aquele, eu depois vou mostrar a tabela de lotes aqui para vocês. Existem algumas condições de amostragem para o lote, né, que de certa forma, coíbem uma certificação simplificada para pequenos lotes, ou seja, é uma certificação que impacta pequenos lotes. Então, ela é focada realmente em fazer com que aquele fabricante que produz certifique no modelo 5, né? E não tente artifícios aí para usar o modelo 1B para pequenos lotes. Agora, aquele que realmente vai trabalhar com lotes, né? Que vai ter que trabalhar com lotes que justifiquem, né? Aí tem a questão de custo, não vamos entrar nisso agora também, mas ele é embasado em lotes de grandes quantidades de peças de vestuário. As responsabilidades do OCP. Então, o OCP é o grande novato aí nesse processo, né? Os OCPs que atuam já em outras áreas, né, têm grande experiência na certificação de produtos, né? São artigos técnicos que exigem conhecimento técnico de alto nível. Isso todos os que trabalham nessa área, seja aqueles que produzem, aqueles que utilizam esses produtos, sabem disso, né, da complexidade que é. Cada dia aparece uma novidade, uma forma de utilização ou algum requisito novo que um usuário precisa para a utilização desse EPI. Então, os OCPs entram como novatos na área, né, na área específica de arco elétrico e fogo repentino, que são áreas complexas do ponto de vista técnico, né, mas eles têm, via de regra, experiência em outras áreas. Tá? Eles vão fazer, então, eles trabalham na parte tanto são responsáveis, né, por essa avaliação inicial, aí falando no modelo 5, né, e pelos planos de ensaio, ou seja, eles têm que fazer o levantamento de ensaio, a amostragem, né? Nisso eles contam com o auxílio dos laboratórios, né? Isso acaba sendo, como eu disse, eles fazem essa ligação técnica entre o fabricante e o laboratório. E eles têm que ter capacitação técnica para analisar os critérios de aceitação, né? Então isso agora é com eles. No modelo de aprovação pelo CA por relatório de ensaio, essa análise e aceitação acabava recaindo como uma responsabilidade do Ministério do Trabalho. Por quê? Porque os laboratórios reportam resultados técnicos de ensaio. E quem faz a análise, né, da conformidade, via de regra, nem sempre assim, né, alguns laboratórios emitem avaliação de conformidade também, né, de critério técnico,
Mas, via de regra, quem fazia a análise final, responsável por isso, era o Ministério do Trabalho. Então, o OCP assume essa responsabilidade, ou seja, uma baita responsabilidade, né? E para isso precisa de capacitação técnica à altura. E é isso que nós esperamos deles. Tem que avaliar também conformidade com marcações da NR6, além das marcações do equipamento pelas normas técnicas vigentes, e avaliações de manuais e instruções do EPI, que normalmente são amparados já pelas normas técnicas. E a amostragem também é responsabilidade do OCP definir a amostragem a ser coletada, né, coletar e enviar ao laboratório. Tá? Amostras retiradas sempre de um mesmo lote de fabricação e são lacradas pelo OCP e encaminhadas ao laboratório. No modelo atual, por relatório de ensaio, o próprio fabricante seleciona suas amostras e envia para o laboratório. No processo de certificação, a coisa muda de figura, né? E aí é fundamental conhecer as normas técnicas, como eu já havia dito anteriormente, para realizar esta amostragem, né? E de todo um grupo de ensaios, não estamos falando somente dos ensaios finais aí de desempenho, que seriam os ensaios de arco elétrico e fogo repentino. Existe todo um grupo de ensaios que é bastante complexo. E as coletas são sempre feitas em triplicata, prova, contraprova e testemunha. Então, coleta-se já todo o material da prova, contraprova e testemunha para envio ao laboratório, né? E por quê? Porque no caso, né, de em uma prova ocorrer uma amostra reprovada, né? E isso é claro no anexo, nos apêndices, que 100% das amostras têm que estar aprovadas, né? Segue-se para uma contraprova, né? Se for reprovado novamente na contraprova alguma das amostras coletadas pelo OCP, o EPI, né, no caso, está reprovado, tem que se começar o processo novamente. Se aprovado na contraprova, é feita então a testemunha para confirmar que ela está aprovada, e aí são duas contraprova e testemunha aprovadas, recuperam essa prova reprovada. Se em qualquer desses estágios ocorrer uma reprova, então a amostra está reprovada, o processo de certificação tem que ser reiniciado para esse equipamento, ou seja, para aquela família, no caso, de produto que está passando pela certificação. Então é um processo também relativamente complexo. A gente sabe que os ensaios, eles são ensaios bastante agressivos, né? Os produtos de maior qualidade têm uma resposta já bem conhecida pelo mercado, né? Mas existem também os produtos que querem entrar no mercado, né? Ou os confeccionistas que querem entrar no mercado e que encontram dificuldades justamente de aprovação de todos esses itens aí que são solicitados pelas normas técnicas. Então é um processo longo, tá? Ensaios de manutenção. Então, as amostras que já foram fabricadas, né, e que estão ali entre a data de emissão do certificado e a primeira avaliação de manutenção, né, que vão passar aí por esses ensaios de manutenção. Então, não são aquelas amostras iniciais que foram coletadas para fazer a certificação do produto. Então, elas vão ser coletadas posteriormente a essa fabricação inicial e essa coleta vai ocorrer nesse intervalo e submetida, então, à manutenção. E no final de todo o processo, depois do vencimento, né, de 5 anos, a recertificação. O detalhamento de cada prazo, né, para cada EPI, é que basicamente, no caso de arco elétrico e fogo repentino, eles são iguais, né, ou muito parecidos, com exceção ali de um detalhe de amostragem. A gente vai detalhar mais para frente. Para manutenção pode ser coletado no mercado ou comércio, isso não é comum para esse tipo de EPI técnico, né? Ele é um EPI que normalmente ele é desenvolvido pelo usuário, e isso é uma política internacional. Talvez a gente não tenha exatamente isso ainda no Brasil em todos os níveis de empresas, mas a ideia é que se tenha isso.
é algo meio que preconizado, acaba sendo preconizado pelas normas internacionais, e a ideia é que seja um EPI selecionado, desenvolvido, até a gente usa o termo, né, baseado no termo internacional, desenvolvimento da proteção. Você não vai numa loja e compra um EPI desse, não é assim que funciona. Existe todo um processo de gerenciamento e análise de risco e desenvolvimento do EPI para uso nos sites aí, de trabalho com eletricidade, onde haja o risco de exposição, né, ao arco elétrico, no caso, ou também nas outras áreas afins que possa haver o risco, né, de ocorrência do fogo repentino. Então, não é muito comum essa questão da coleta no mercado comércio. E a coleta na unidade fabril ou centro de distribuição, que provavelmente vai ser a mais comum, a mais representativa para esse tipo de produto. Pode ser realizada sem aviso prévio pelo OCP. Isso depende muito do OCP, né? Tem OCPs que trabalham das diferentes formas, né? Então pode ser, não é uma obrigação que seja feita sem aviso prévio. E não pode ser realizada durante a auditoria do sistema de gestão da qualidade. Tá? Então é feito separadamente. Isso são as questões mais aí burocráticas, né? Bom, o anexo F, então finalmente, que a Maria comentou, ele entra em vigor então em breve, muito breve. Os critérios complementares que estão no anexo F se referem ao RGCPI, ou seja, existem alterações no anexo F relativas ao RGCPI geral, que é o anexo 3A da portaria. Então é importante estar a par desse anexo F, todos os envolvidos, e sempre valendo a categoria maior para os EPIs conjugados. É sempre importante ter isso equacionado. Então, as famílias aqui do anexo F, né, nós temos aqui os produtos que compõem essa família são fabricados por um mesmo fabricante ou grupo fabril dentro de um mesmo processo produtivo essencial? Se sim, eles são da mesma família. Né? Se não, são diferentes famílias do EPI do tipo vestimenta. Os produtos que compõem a família possuem o mesmo projeto, mesma matéria-prima, mesma composição de tecidos, né? Esses detalhamentos estão no item 421 do anexo F da portaria. Se sim, também enquadra-se em família DPI e possuem itens variáveis, né, que são os fechamentos, adição de bolsos, reforços, cor, tamanho, de acordo com o subitem 422 da portaria, se estão de acordo, são família. Essa definição, né, passando aqui rapidamente, fica a cargo do fabricante definir junto com o OCP, né, e fazer essa análise bem feita, para que não tenha problema, depois de passar por todos os ensaios, né, de ter uma família recusada lá na hora de homologar lá o seu certificado de aprovação, depois de um certificado de conformidade emitido pelo organismo certificador. Então, novamente, entra aí a questão da experiência, que a gente entende que vai ser adquirida com o tempo, é um processo muito novo, né, mas da experiência fundamental que deve apresentar aí um organismo de certificação de produto, né? Principalmente quando ele vai entrar no apoio a esses confeccionistas novos, que ainda não têm grande experiência e conhecimento no mercado. Ok? Bom, e o que descaracteriza essencialmente a família desses EPIs nessas categorias de efeito térmico? Tá? Então, forro, né? Uso ou não de forro para outras características da vestimenta, né? Que não a proteção térmica do calor exatamente, né? Mas um forro para uso em dias mais frios, né? Então, uma peça de vestuário que tenha isso, né? Que tenha o forro e uma que não tenha, não estarão enquadradas na mesma família. Aqui nem preciso dizer que peças de vestuário ou vestimentas que são baseadas em mais de uma camada, né? Se eu tenho uma vestimenta de uma camada, uma de duas e uma de três, elas obviamente não serão da mesma família. Cada uma vai ser de uma família diferente. Mas isso já está meio que implícito ali no texto geral dos apêndices 1 e 2.
a adição de faixa retrorefletiva. Então, EPIs que não têm faixa retrorefletiva e os outros que têm faixa retrorefletiva não estarão enquadrados na mesma família. Esses são os dois itens principais dentro da portaria que descaracteriza um EPI como sendo de uma mesma família, tá? Outros demais itens, né, como a gente comentou rapidamente aqui, de fechamento, de bolsos, de reforços, tamanho, cor, isso não vai descaracterizar uma família. Você pode enquadrar numa mesma família esse EPI. Tá? Apesar de sabermos que existem algumas variabilidades relacionadas à cor, por exemplo, essa é uma pergunta recorrente, por enquanto, da forma como está na portaria, eles vão ser considerados dentro de uma mesma família. Tá? Manutenção, né, da certificação de EPI para efeitos térmicos. Então, como eu tinha comentado anteriormente, existe uma regra aí de auditorias do sistema de gestão da qualidade serão feitas a cada 12 meses, ou seja, a cada ano é feita uma auditoria de manutenção do sistema de gestão da qualidade para os fabricantes, né? Os fabricantes que eu falo são os confeccionistas, quem faz o EPI final, tá? Não é o fabricante de tecido, não. Isso aqui é para o fabricante que vai vender a vestimenta, tá? A peça de vestuário e a vestimenta. Aqueles que não têm ISO 9001, né? 12 meses. Aqueles que têm implantado ISO 9001 a cada 20 meses, porque já existe algum tipo de controle do processo de produção implantado na empresa. Tá? Então, isso vale aí para os confeccionistas. Os ensaios de manutenção, então, da conformidade vão ser feitos a cada 20 meses, a partir da data da emissão de certificado. E a amostragem é 3 EPI para arco elétrico e 4 EPIs para fogo repentino, que é a amostragem da certificação inicial. Bom, vou ter que fazer todos os ensaios de certificação inicial durante a manutenção? Não. Né? Isso está bem explícito, que é um ensaio específico, a gente vai verificar aqui posteriormente. Inclusive, há uma confusão que o pessoal do Ministério do Trabalho está trabalhando, né, para desfazer, no caso específico do fogo repentino, e que eu acho que agora está ficando mais claro, inclusive está ocorrendo uma aproximação com o modelo que a gente tem de caracterização e desempenho em arco elétrico. Né? Então vamos lá, o apêndice 2, então, fogo repentino no anexo F, vou começar pelo apêndice 2 do fogo e finalizar pelo apêndice do arco elétrico, apesar de eles terem muitos itens em comum. Né? O cenário normativo do fogo repentino, então, vale até o dia 30 de novembro de 2023, até o dia 30 agora, está chegando lá já, faltam 8 dias. Ele é baseado em 2 conjuntos normativos, para quem já conhece, né, o conjunto norte-americano, com base nas normas NFPA e ASTM, e o conjunto internacional, que basicamente se refere às normas ISO. Tá? São vestimentas de corpo inteiro, tronco, calça e macacão. Tá? Bom, por que eu coloquei até na frente o fogo repentino? Porque no fogo repentino nós temos aqui uma norma nacional. Né? Essa norma foi desenvolvida no comitê do CB32, como a Maria já citou, né, um comitê que a gente faz parte, que é a Comissão de Estudo 006004, né? É bastante número, então a gente acaba até esquecendo aí, mas é o CB32 CE 032 006 004, que se refere a efeitos térmicos, EPIs para proteção contra efeitos térmicos de calor, tá? E nesse comitê foi desenvolvida essa norma, a BNT 16623, que é a norma vigente na portaria. Ela tem um alinhamento com as normas ISO, e por que isso? Porque o Brasil tem um entendimento via a BNT com a ISO, né? Assim como tem com COBEI, né? Via COBEI com a IEC. Então, esse alinhamento é importante, por quê? Porque nós podemos opinar, né, no trabalho, no desenvolvimento dessas normas internacionais. Isso nos dá aí um alcance que é mais complexo se nós trabalharmos aí com o conjunto normativo norte-americano. E voltando aqui,
Por que foi desenvolvida essa norma, né? Porque ela estabelece um requisito de ensaio de manequim instrumentado, né? Esse ensaio é um ensaio de 3 segundos, avalia-se um percentual de queima que não deve superar 40% da área queimada, então ela também estabelece esse patamar, tá? Isso exclui pés, mãos e cabeça. E estabelece alguns parâmetros mais rigorosos em alguns casos específicos, onde as normas ISO deixam em aberto algumas temperaturas de operação. Nós não vamos entrar em todos esses detalhes aqui, porque são muitas normas. Mas, basicamente, é por isso que essa norma foi criada como norma brasileira, ao invés do uso da 11612. Tá? Aqui, eu vou rodar aqui um exemplo do ensaio, só para aqueles que ainda não conhecem, tá? Um ensaio de fogo repentino. Aqui é um manequim padrão, né? Ali são emissores de chama. É um ensaio de 3 segundos. Esse ensaio também é preconizado lá pelas normativas norte-americanas e pela normativa ISO, só que no caso da ISO ele é um ensaio opcional, né? E avaliam-se aí os efeitos térmicos do fogo repentino. Nós não vamos entrar nesses aspectos técnicos, porque isso é tema até dos outros colegas nossos lá do Senai, e que estão disponíveis aí em outros webinários que vocês podem encontrar pela internet. Mas, muito bem. Então, esse é o ensaio fundamental para se avaliar o fogo repentino. Então, as amostras, no caso aí do fogo repentino no apêndice 2, as amostras de cada família devem ser retiradas de um mesmo lote de fabricação, né? A amostragem consiste de 4 peças de EPI, conforme o modelo representativo, mas o laboratório pode requerer mais amostras. Normalmente o padrão das amostras é dado aí pelo laboratório, ele avalia 3 peças aí de EPI e tem uma 4ª amostra de reserva, porque o ensaio é baseado aí numa média desses valores obtidos dentro desses EPIs, segundo nossos colegas lá que travam isso aí todo dia lá no laboratório lá do Senai. E essa é a diferença da amostragem. Em arco elétrico vocês vão ver que é 3 amostras, né? Lembrando que 100% das amostras devem ser avaliadas. Adota-se então pela NBR 16623 esse critério de 40% de queima, e o certificado, então, emitido para esse EPI é válido por 5 anos, condicionado, obviamente, como a gente já falou, aos ensaios de manutenção. No caso do modelo 1B de lote, né, existem coletas de amostras para vários tipos de ensaios, né, de aviamentos e acessórios, de gramatura, ensaios mecânicos e químicos, o manequim instrumentado, que eu mostrei anteriormente, ensaios de marcações e manuais, de acordo com o tamanho do lote. Então, até 500 peças, né, são 62 amostras, mais 8 se houver material retrorefletivo, que não se enquadra na mesma família. De 501 a 5.000, 124, mais 16 com retrorefletivo, e acima de 5.000, 248 amostras, mais 32 se houver retrorefletivo. Então, perceba-se que é um modelo bem rigoroso com relação à amostragem de lote. A gente sabe que cada peça de vestuário dessa tem um valor agregado significativo. Os ensaios de manutenção são realizados no mínimo a cada 20 meses, considerado a data da emissão do certificado de conformidade. Tá? Isso a gente já falou anteriormente. E só que eles podem ser realizados com uma periodicidade inferior, desde que o OCP julgue que isso é importante, que ele, baseado numa evidência, né, seja de mercado, ou seja, de auditorias do sistema de gestão da qualidade, em que ele julgue que a auditoria de manutenção tenha que ser adiantada, né? Ou seja, aumentada a sua periodicidade. Os ensaios de manutenção têm como base o item 5. O item 5 é esse item de fogo repentino. Para, também de 4 amostras, né, tem que ser 100% de aprovação, para a vestimenta completa. Né? O item 5 ele trata tanto uma vestimenta padrão, né, que seria uma vestimenta de caracterização do índice de queima,
E depois uma vestimenta pronta também é ensaiada no fogo repentino, isso de acordo com a BNT-NBR 16623. Para manutenção, só a peça de vestuário final, ou seja, aquela na responsabilidade do confeccionista, do fabricante do EPI, e não no fabricante têxtil que faz a avaliação no manequim padrão. Isso não está claro na portaria atualmente, mas na consulta pública isso já está bem mais claro, né, que está em votação nesse momento, e está bem caracterizado de quem é o compromisso de cada parte. Bom, arco elétrico. Os cenários de arco elétrico também são do conjunto ASTM Internacional e IEC, no caso internacional, e aqui em azul está essa norma de proteção da face, que, como eu disse lá no começo, ainda não está vigente, né, a certificação para proteção facial. Ela já está publicada e já está sendo internalizada no Brasil, e imaginamos que no futuro breve terá aí um seu lugar aí, um anexo ou um apêndice para ser incluído dentro de um processo também de certificação. No momento, proteções da face, dos olhos para arco elétrico estão sujeitas somente ao processo de relatório de ensaio e não ao processo de certificação, que passa a valer agora no anexo F a partir de 1º de dezembro. No caso da certificação para o arco elétrico, já existe uma norma internalizada que é idêntica à norma internacional, que é a IEC 61482-2, que traz todos os requisitos para vestimenta de proteção, desde caracterização de tecido até o ensaio de desempenho da vestimenta pronta. Ela tem como norma de ensaio, né, e nós temos no Brasil o laboratório acreditado, que no caso é o laboratório do IEE-USP, da Universidade de São Paulo, que é a norma 61482-1-1. Ela tem ensaios muito parecidos, né, ou idênticos aos ensaios das normativas ASTM, que a maior parte do nosso mercado tem CAs com base nas normas ASTM, tá? E ela tem uma grande equivalência. Ela tem um parâmetro a mais, que é o ELIM, né? Que também não vai ser tema hoje aqui de discussão, a gente já falou bastante sobre isso em outros webinários. Mas ela tem uma equivalência muito grande com a STM, no entanto, a maior parte do mercado está condicionado, aí está habituado a trabalhar com essas normas da ASTM. Então, essa é uma mudança de realidade importante. Assim como lá no fogo, né, o pessoal usa lá a NFPA 2112 e as normas ASTM também, né, 1930, aqui no cenário do arco elétrico, a mesma coisa, o pessoal está habituado, né, ou tem certificados, né, tem histórico de ensaios, inclusive, nas normas norte-americanas. O que muda para as normas internacionais? Basicamente não muda nada, do ponto de vista técnico e até científico. No entanto, é um outro processo, né, é um processo novo, com base numa nova norma. A norma 61482-1-1, ela tem alguns critérios extra que na STM não existe. A ideia é harmonizar todas essas normas, né? O pessoal dos Estados Unidos, inclusive, tem uma participação muito grande na IEC para isso, né? Mas deve-se dar entrada com um novo processo. Não dá para usar a norma STM para certificar pela IEC. Infelizmente, isso não é possível, tá? E é justamente esse aqui, qual que era o impacto aqui, né, com relação à STM. A gente tem maior parte do mercado nacional com certificados de aprovação pela STM, pela NFPA, e não pela IEC e pela ISO. Tá? Como eu já comentei anteriormente, então a norma de ensaio é a 61482-1-1. Existe um ensaio de caracterização, que é o ensaio da TPV, que alguns já conhecem muito bem. É obrigatório agora que os OCPs conheçam, e eu recomendo fortemente que os usuários conheçam também como funcionam esses ensaios. Por quê? Porque no momento que eles fazem uma análise de risco, é importante que eles saibam como funciona o EPI que eles estão adquirindo e colocando aí nos seus trabalhadores.
Posteriormente à caracterização, vem o ensaio de desempenho. Então é mais ou menos parecido, né, a aproximação do cenário de fogo, que a caracterização da matéria-prima, que seria o ATPV, é feito no manequim padrão no ensaio de fogo, e o desempenho, que é feito na peça de vestuário final, né, ou seja, na vestimenta em si, o produto final, o EPI, também é feito lá no ensaio de fogo repentino, no EPI final, e é justamente esse ensaio que é utilizado para a manutenção. Então, aqui um exemplo, né, de um ensaio de arco elétrico. Ali até está escrito risco 4, mas como eu disse, isso aqui tende a ser suprimido aí pelo mercado, vai levar um tempo ainda. Esse aqui tem áudio, né? O de fogo não tinha áudio. Então é só para dar um exemplo aí do que é um ensaio de arco de desempenho, ou seja, na peça de vestuário pronta, né? Isso é uma peça, essa é uma vestimenta que suporta aí pelo menos 40 calorias. Igualmente ao fogo repentino, né, no modelo 5, as amostras são por família, tem que ser retiradas do mesmo lote. São 3 amostras, o laboratório pode pedir amostras a mais. Normalmente isso vai ocorrer, porque o laboratório vai utilizar amostras adicionais para retirar material, por exemplo, para gramatura, né? E lembrando que as amostras têm que ter a constituição final de prova contra prova e testemunha. E os certificados, igualmente ao fogo repentino, valem por 5 anos, condicionados à manutenção. Aqui é uma série de ensaios, essa tabela está no apêndice 1, né, para o modelo de lote. Também tem como base 500, 5.000 e acima de 5.000 amostras. A amostragem é bem considerável também, né? Muda se houver retrorefletivo, né? E como eu disse, não precisamos nem falar que camadas diferentes são novas famílias e o uso de forro nos materiais para proteção contra o frio, por exemplo, também alteram a família do produto. Os ensaios de manutenção são realizados no mínimo a cada 20 meses, igualmente, tá? E pode ser realizado em periodicidade inferior por solicitação do OCP, né? Ou também por uma solicitação do Ministério do Trabalho, mediante, sei lá, uma denúncia, algo assim que possa ocorrer. O ensaio do método B para manutenção, né, também segue lá o rigor das 3 amostras. No EPI final, não precisa fazer caracterização de novo, né, da matéria-prima principal, mais crítica, que seria o tecido. Então é feito somente o ensaio de desempenho no produto final. É aquele produto feito pelo fabricante do EPI, é o que nós chamamos aí no confeccionista. Tá? Essa é a visão geral no caso das normas atreladas à NBR 16623. Então veja que é um grande conjunto de normas aqui, né, que está associado a essa NBR, né? Basicamente, os fabricantes que atuam no mercado e que já têm, vamos dizer assim, uma história no mercado, têm todos esses ensaios já em seus produtos, nas suas matérias-primas, né? E alguns ensaios aqui que envolvem o produto final, né? Que é o caso específico aqui da norma de requisito. Então, boa parte deles já tem. Então, é um conjunto grande de normas, por isso que o plano de ensaios é um ponto crítico na parte do OCP, tá? E isso repercute aqui também no arco elétrico, né? Da norma BNT NBR EC 61482, que é uma tradução fiel da norma IEC internacional. Tá? Então também tem um grande conjunto de normas associados, né? Desde matérias-primas até produto final, que é o próprio ensaio da vestimenta final. E também aqui os fabricantes mais atentos, aí, mais conhecidos no mercado, e que tem uma história no mercado, via de regra, tem os seus produtos e suas partes já ensaiadas, atendendo todas essas normas. E agora, então, cabe aí aos OCPs, né, coordenar esse plano de ensaios em conjunto com os fabricantes e, obviamente, com os laboratórios. Né. É um processo que não é simples, ele é um processo razoavelmente complexo. Tá? Então, requer
estudo. Era isso, eu deixo aqui, vou aproveitar aqui o espaço aqui que o Estex, a Maria abriu. Eu estou deixando esses QR Codes atrás de mim aqui também. E nós estamos aí com um patrocínio da Westex, né? Quando nós começamos com essa história do arco elétrico, eu percebi a deficiência que existe dos profissionais no conhecimento técnico dos ensaios de arco elétrico. Então, como eu pude coordenar tecnicamente esse laboratório, eu entendi por que dessa deficiência, porque o tema realmente não é simples, né? A gente que está todo dia trabalhando ali na técnica percebe que existem inúmeras dúvidas, isso não são só nossas, os laboratórios internacionais, fabricantes internacionais, organismos de certificação internacionais também têm dúvidas ao processo, né? Então, eu criei esses dois cursos, né? Inicialmente o curso de arco elétrico, né? Que criei em 2021, e depois o curso para tentar dar um apoio, né? A ideia inicial foi apoiar justamente as confecções e os OCPs que estavam entrando no processo. E o de arco elétrico para apoiar também os usuários, porque eles têm dificuldade no momento de fazer a seleção da vestimenta de proteção. Então a ideia aqui foi trazer luz à interpretação aí dos relatórios e como avaliar essas vestimentas com profundidade. Essa foi a proposta desse primeiro curso. E um combo aqui que traz certificação mais arco elétrico e a Maria está deixando aqui de presente de Natal, aqui, dando um apoio aí à nossa plataforma no Hotmart. A descrição está aí também no chat do nosso vídeo, com os links dos cursos, né? E esse cupom CERT23 vai dar um desconto especial aí até o Natal, para aqueles que têm intenção de aprimorar aí os seus conhecimentos. E novamente agradeço, Maria, a oportunidade. Obrigado a todos que estiveram conosco aí nesse momento. A gente sabe que outras pessoas vão estar assistindo posteriormente, né? Mas é bastante importante essa interação aqui ao vivo, até porque eu já vi que temos várias perguntas aqui, né, Maria? Sim, Márcio. Meu áudio está funcionando? Tá, perfeito. Ah, tá bom, porque o seu áudio sumiu no meio da apresentação para mim. Eu Ah, falei, sumiu? nossa, hoje é dia dos áudios, que não estão funcionando aqui para mim. Márcio, parabéns aí pela sua explicação e toda essa explanação, que é um tema complexo, né? Como você falou, é uma mudança aí de paradigma, a gente vai ter que entender como vai ser essa certificação de vestimentas. Márcio, só um parêntese aí, quando você falou do número de amostras, você mostrou dois modelos, né? Então, o que tem aquele número de amostras bem aí é por lote de fabricação. Eu acho que a gente não vai ter nenhuma certificação por lote, imagino. Vai ser certificação por processo, né, dos É, confeccionistas. eu acredito que a maior parte, talvez 99%, não sei se vai ter lote. A verdade é É, essa. Nós estamos aham, acreditando que seria. Esse modelo de amostragem é para avaliação inicial. A avaliação inicial só existe no RGCPI para o modelo 5. para Então, o modelo lote é a 5, amostragem fixa. É aquela é amostragem fixa. fixa. É, E o complicado do lote é que você tem que retirar amostras do lote para fazer os para ensaios. tirar material, para fazer o ensaio dos É, materiais, exatamente. Que no processo de fabricação é feito nas matérias-primas. Então aquilo já vem, é só para. inclusive pode vir de materiais já certificados, que é um outro esclarecimento que o Ministério do Trabalho está colocando agora em votação, nessa revisão nova revisão da portaria que está aí em consulta pública, deixando até mais claro isso também, tá? Sim, Que, importante. que, que o produto não É porque precisa eu vi de muito relatório. confeccionista assim, preocupado com o número de amostras, então acho que ficou, tem que ter, né, aí o Ministério do Trabalho trabalhar nessa clarificação aí desse número Isso. de amostras, né? Legal. Bom, então vamos lá para as perguntas. Tem bastante pergunta aqui. Oi, Então vamos lá. Fábio. Fábio fez duas perguntas aqui, vou começar lendo a primeira dele. Essa boa prática de auditoria pelas empresas estaria condicionada ao tempo de uso, ou número de lavagem, ou outro requisito? Vamos lá. Boa noite, Fábio. Obrigado aí pela pergunta. Os três, Fábio.
Na verdade, é os três. Você pode auditar para querer conhecer o seu produto. Existem, na verdade, alguns tipos de auditoria, né, Maria? De recebimento, por exemplo, para ter certeza de que aquilo que você está recebendo realmente, que a princípio, pelo processo de certificação, estaria amparado. Você não precisaria estar fazendo uma auditoria de recebimento. Porém, existem empresas que querem fazer auditoria de recebimento. Querem certificar que aquilo está vindo realmente suporta lá o desempenho. E para avaliar vida útil, né? Isso envolve tempo de uso, pode envolver lavagens, né, Maria? Sim. Existem muitos EPIs aí na área de vestimenta não tem prazo de validade. Isso está condicionado a algumas questões. Uma delas pode ser a lavagem. Ou outro requisito, que pode ser, por exemplo, alguém que trabalha numa área com alta sujidade. A gente já recebeu esse tipo de auditoria na universidade. Até no comecinho do próprio começo do projeto, né? Algumas empresas nos buscavam, porque são os 4 laboratórios só no mundo, na verdade 3 de terceira parte. Então, muitas vezes eles queriam fazer uma avaliação rápida para o Canadá, para ir para a Espanha, não ficava mais fácil chegar em São Paulo ali. A gente estava ainda projetando o laboratório, mas conseguimos fazer uma prévia, né, uma pré-avaliação. Questões, por exemplo, como essa, né, de sujidade. E isso revela alguns comportamentos que a vestimenta pode sofrer, né? A Maria conhece bastante, até pela experiência que ela tem aí no mercado, muito mais até do que eu conheço aí de ponta de mercado, e tem alguns resultados que são assustadores. Então é importante realmente fazer essa questão de lavagens, né? A boa prática da lavagem vai favorecer o EPI, né? Um outro requisito, Márcio, também que a gente tem visto na auditoria, Fábio, é assim, melhorias no design da peça. Por exemplo, a gente fez uma auditoria recente na Argentina, eles tinham um visor e eles queriam proteger mais, então eles fizeram no visor, eles fizeram balaclava e uma coisa que descia assim no peito. Eles queriam saber como isso ia Sim. ali no todo. Então também tem Isso. muito de desenho, tem muito de você, eu quero ver o conjunto como um todo, quero ver ele vestido com a minha Isso. jaqueta de frio, minha camisa e a calça, por exemplo. Então esse pode ser um Exato. outro requisito da auditoria. Então a auditoria ela é muito assim É. têmica, né, Márcia? Pode ser ali com muita coisa que Isso. você pode ensaiar. É É, legal, assim. Como que tem. isso em campo? Reproduzir isso em campo. Exatamente. Tem esse Lembra documento quando a gente novo. levou. Ai, desculpa. Você lembra quando a gente levou os argentinos para o laboratório? Que eles queriam Sim, sim. aproximar o manequim, separar o manequim. Exato, Então, eles exato. fizeram muitas coisas assim para Isso é entender esse interessante. processo. A auditoria acaba sendo um estudo, é isso que a Maria está falando. E a IEC ela fomenta isso num documento que ainda está em draft e a gente está tentando importar essa ideia para esse nosso documento da norma brasileira de energia incidente, né, que é um grupo Uhum. muito bom lá do CB3 que está trabalhando nisso. E nesse contexto existe isso que a Maria está falando, você avaliar configurações, né? Hoje mesmo um colega entrou em contato para falar sobre cinto, né? Até conversei com a Maria, porque o pessoal quer usar o cinto, porque apesar da calça ter ali um elástico interno ali, a pessoa não se sente confortável. É possível usar? É possível. Mas será que vai funcionar? Não vai implicar em nada? Existem fabricantes que já avaliaram e viram que não vai implicar em nada. Mas se você de repente quer tirar a prova, você pode auditar essa configuração, né? Que nem a Maria falou, do protetor aqui, no babador aqui, né? Que o pessoal quer pôr, né? Acho que eu já vi isso aí. E outra configuração pode ser essa, né? Aí pode evoluir para proteção das mãos e tudo mais. Então, É, essas auditorias são fundamentais. Eu acho que tem, é uma prática que tem que ser continuada. legal. Muito bom. Esperamos ter respondido a sua pergunta, Fábio. Bom, Fábio, tem uma segunda. Quando uma amostra de manutenção reprovar, que ações a confecção terá para executar para garantir que os usuários que adquiriram os produtos daquele lote estejam seguros no uso? Acho que o Fábio É, está falando na auditoria de manutenção, imagino. Né? é. Então, aí, na verdade, essas ações aí são regidas pelo organismo de certificação de produto.
né? Pode ocorrer de ter remoção de produto, né? É quase que um recall aí, voltar tudo atrás, né? Existem várias medidas que os organismos de certificação de produto têm que tomar. Isso aí está lá no RGCP, né? Mas se reprovar, realmente tem que fazer uma análise, né? Uma análise crítica e ver o impacto que isso teve, tentar descobrir o porquê, né? E aí é uma ação do OCP que pode levar realmente à remoção daquilo que está no mercado. Pode Sim, impactar gravemente. sim. Tá? E as auditorias, É, se a empresa é certificada ISO 9001, algum certificado aí de gestão de qualidade, né? Ela faz 20 meses. Se ela não tiver, é a cada 12, certo? a É cada isso, né? 12 meses ela vai ter que A fazer cada 12 sistema de meses. gestão. Sistema de Tá. gestão. A cada 20, só que esse ensaio de manutenção que o Fábio se refere, né? É a cada 20 meses, independente do sistema de gestão. Do sistema de gestão. Tá, É, legal. tá. O Dagoberto, oi Dagoberto, como fica o processo para uso de faixas refletivas no EPI? Acho que você mencionou um pouco aí na sua apresentação, né? Que é família Sim. diferente. Oi, Dagoberto. Obrigado aí pela questão. A faixa retrorefletiva, nós fizemos até um trabalho também de conscientização sobre seleção e uso, que foi um trabalho assim meio pioneiro junto com a Westex, de apoio lá ao IEE, que a gente fez justamente testes mostramos, né, faixas retrorefletivas que propagam chama e comprometem o EPI, né? Então, é algo conhecido do mercado que a faixa retrorefletiva é um item crítico, né? E ela não pode estar na mesma família de um item que não tem a faixa retrorefletiva. Existe uma norma específica que está naquela matriz lá que eu mostrei, né, naquele desenho. Existe uma norma NBR específica de faixa retrorefletiva, né? É, ela vai chamar os ensaios de inflamabilidade, né? E no EPI final ela vai ser colocada ali desculpa, no ensaio de desempenho final ela vai ser colocada ali no EPI, e vai ser avaliado numa prova final, né? Então ela não pode inflamar, ignitar, gotejar com emissão de chama, né? E não pode comprometer a vestimenta. Então ela vai fazer parte de uma outra família, de um EPI que não tem a faixa retrorefletiva, e vai ter que passar por todos os ensaios de faixa retrorefletiva, além dos ensaios térmicos, que é sujeito por essa norma NBR, que agora não tenho de cabeça, mas é 15 alguma coisa. Nós temos 15292. Isso, a gente tem a nossa colega lá do CB32, 15292. inclusive tiveram reunião hoje sobre esse tema, e não deu para participar. É muita reunião de norma, né? Eu participo de várias, a Maria sabe, da IEC. É reunião toda semana, várias reuniões por semana. Mas existem testes específicos para as faixas retrorefletivas e que estão associados, inclusive, à parte de propriedade térmica, né, de proteção térmica. Legal. Né? Márcio, a Aline pergunta: deve ser feito o ensaio do ATPV no manequim padrão? Além do ATPV que é feito na matéria-prima, tecido? Tá. Então, vamos lá, Aline, boa noite. Aline, até bom a Aline ter colocado essa questão. Ensaio de ATPV, né, que é o ensaio de arc rating, né, que a gente chama, né, de resistência ao arco elétrico, ele é feito só na matéria-prima. Não se faz levantamento de ATPV em vestimenta final, ou seja, em manequim. O que existia na normativa um pouco mais antiga, né, antes da edição 2019 da IEC e antes das edições, acho que 2014 da STM, era o manequim instrumentado. O manequim tinha 4 sensores e na prova final do desempenho era feita uma avaliação com base na curva de Stowe, como é feito no ensaio de caracterização de ATPV. Mas isso não era para determinar o ATPV, era só para ver se no ensaio de desempenho o calor cruzava a curva de Stowe, né, do calor transmitido. Então, o processo de ATPV, assim como de EBT, e agora com a IEC nova, o ELIN, né, eles provêm
de um setup que envolve matéria-prima. Não se faz isso em investimento pronta, tá ok? Existem webinars aqui da Westex que a gente fala, comenta e mostra como são feitos esses ensaios, né? Só que são ensaios complexos, né? Isso é um tema muito vasto, né? São horas aí só para explorar esses detalhes aí. Por isso, justamente, aí os cursos que a gente criou com esse intuito de esclarecer o pessoal o que, que é uma coisa e o que, que é outra. Você sabe que me perguntaram, agora eu estava numa feira na Colômbia semana passada, e eu apresentei ali de caracterização, não de caracterização, mas do EPI como todo, e aí quando tira a foto do manequim, estão os sensores, então às vezes confunde, porque os sensores ainda estão Isso, na foto, ainda né? Então aparecem. parece que você vai fazer a caracterização do EPI É, confeccionado. é Muitos só. manequins ainda têm o sensor. Exatamente. Você pode usar os sensores. A IEC deixa essa abertura de você poder utilizar os sensores para uma avaliação, uma investigação. Alguns colegas que fazem auditoria ou que querem investigar um acidente pedem para usar manequim instrumentado. Então isso é possível. Mas não é mais a prática utilizar o manequim Na instrumentado norma. na norma, né? Na Então, norma. só fechando essa questão, é assim, com a caracterização, você vai determinar a energia que vai ser utilizada como base para avaliação de desempenho da vestimenta, tá? É Então, essa energia incidente, aí né? do ATPV, isso, É. essa energia do ATPV vai determinar essa energia incidente que você vai usar no ensaio de desempenho da vestimenta. Mas não se faz determinação de ATPV em investimento, até porque seria mais caro ainda do que já é um processo de Nossa, você teria que fazer ATPV. pelo menos É, 30 amostras no mesmo ia tamanho, ser um negócio iguais, bem e dar pesado, 7 complicado. tiros. É. Interessante. Bom, Márcia, a gente está chegando ao fim. Vou ler a última pergunta que chegou para a gente, que é como fica a questão de acompanhamento do produto certificado e se o Ministério do Trabalho vai monitorar isso? Eu acho que é uma questão se vai monitorar isso no É, mercado, né? Como é que vai ser isso depois da certificação? Então, como fica a questão de acompanhamento do produto certificado? Eu tenho um produto certificado. O Ministério do Trabalho vai monitorar isso? então, na verdade, ele vai dividir o que eu entendo, né? Ele vai dividir essa responsabilidade com o organismo certificador de produto. Eu acho que o Ministério do Trabalho não tem perna para monitorar todos esses produtos aí no mercado, não. Obviamente que existe um processo aí de denúncias, né, também. Então você percebe que a recertificação ou a manutenção da certificação está condicionada, né, aos ensaios de manutenção, a observâncias aí do OCP e também do Ministério do Trabalho. Isso está escrito lá na portaria. Então, se o Ministério do Trabalho julgar que aquele EPI, por alguma denúncia, ou eventualmente pode ocorrer também numa fiscalização, ou porque o OCP fez uma notificação do tipo essa que o Fábio comentou, olha, na manutenção não passou. Então pode ser É, exigida uma recertificação, né? O produto pode ser sim recolhido no mercado. O Ministério do Trabalho, existem alguns recursos que estão no RGCP que o Ministério do Trabalho pode submeter esse produto para um laboratório, para uma avaliação, né, numa denúncia, e os custos vão ser bancados pelo fabricante do produto. Então, o produto que está no mercado pode ser recolhido e enviado para avaliação, né, seria quase que uma contraprova. Então, existem alguns mecanismos, mas quem vai auxiliar o Ministério do Trabalho nisso, eu entendo. é No processo de organismo, certificação é o OCP e no uso, no dia a dia, é o usuário. é O usuário. usuário que vai É, fazer esse trabalho, né? é verdade. É, Eu é acho verdade. difícil eles terem perna para tanta fiscalização assim. Vai todo mundo estar mais envolvido. E aí, para Isso. terminar, Márcio, conta para gente qual que é a sua avaliação de tudo isso em relação ao usuário, à proteção do trabalhador, como é que você vê isso a partir de 1º de dezembro de 2023, para a gente fechar nosso webinar aqui. É. Ó, eu acho que o processo de certificação é um ganho, né?
eu acho que assim, se todos trabalharem com seriedade, é um ganho, sim. Você tem uma camada considerável a mais aí para essa avaliação inicial, para o produto chegar no mercado com uma qualificação mínima, é isso que a gente espera, né? Não com base agora só em um único relatório, uma única avaliação, mas com base em todo um processo, né, que envolve o processo produtivo e tudo mais. Ou mesmo quando vier de um lote, né, com uma amostragem expressiva, que a gente viu ali do lote, que eu acho que não vai ser o que a gente vai ver na prática, né? Mas o nosso usuário, eu acho que ele precisa subir um degrau. Eu acho que agora o trabalho é nesse sentido. A gente tem trabalhado lá no CB3, nessa norma de energia incidente, que pega nesse calo aí do usuário, porque o nosso usuário ele ainda está um pouco incipiente com relação a esse conhecimento técnico na hora de fazer uma seleção, Sim. né? Então, alguns já trabalham bem com esse tema, já têm bastante Bem, conhecimento, bem na né? parte de especificação técnica, né? Fazer uma É, especificação isso. técnica. Eu acho que é aquele tema que a gente tem falado já desde 2018, 19, que é o desenvolvimento da proteção. Que nós conversamos, inclusive, aí com os nossos colegas aí da Argentina, do México, tenho conversado com o pessoal do Chile. Falando É, pessoal do Chile, tem um chileno aqui te assistindo, já falou boa é, noite, tá? O Nicolás Gomes. o Nicolás. É, É. E então o pessoal do Chile tem ali, né, a certificação, ele já tem isso ali bem já, implementado, né? já tem implementado, Então já. eu Já há muito acho tempo que já. exato, então eu assisti até o webinar do Nicolás, e muito bueno, Nicolás. E, e eu acho que o nosso usuário, né, o nosso usuário na ponta, né, que são engenheiros competentes, a gente sabe que tem um pessoal bom, né, precisa dar subir esse nível aí. A gente precisa subir a régua lá também. Não adianta só no fabricante, não. Porque isso faz com que ele exija um produto melhor e aí ele vai cobrar, ele vai fazer essa denúncia aí que os colegas estão perguntando e tudo mais. Ele vai Legal. poder Márcio, atuar. você, Ele vai poder atuar. olha, você recebeu um monte de abraço, um monte de parabéns. O Ah, Antônio muito falou excelente obrigado. conteúdo, achei que conhecesse sobre o tema. Depois um hahaha, tá? Que é isso. O Dagoberto te mandando parabéns, o Silvio, o Hélio Sueta, o Braulio, o O Sueta tá Madison, aí. está aqui. A Aline agradecendo pela resposta. Então, assim, mais uma vez, um Ah, sucesso, muito conhecimento bacana. Quero te agradecer aí de coração, que você está sempre trazendo todo esse conhecimento para a gente melhorar no fim, é a segurança do trabalhador, daquele que sai todo dia para fazer trabalhos com exato. necessidades e tem que voltar para casa bem, né, Márcio? Como saiu Íntegro. do trabalho, Exatamente. Tem inteiro. gente esperando por ele. Com É isso certeza. mesmo. Então, mais uma vez, Márcio, muito obrigada, parabéns. E, gente, se vocês quiserem mais informação, a ideia da gente é sempre passar conteúdo, parte técnica, informação técnica, então fiquem à vontade, esse é meu telefone do WhatsApp, tem meu e-mail também aí, então, por favor, entre em contato. E, ó, façam o curso do Márcio, vale muito a pena, tá, pessoal? E até a próxima, Márcio, muito obrigada pela Obrigado a audiência de vocês. vocês, mais uma vez, e uma boa noite. Boa noite. Abraço a todos aí, pessoal. Muito obrigado.